aula de geografia, nós vamos falar sobre as necessidades coletivas e a infraestrutura urbana da nossa cidade. Essas atividades estão lá na página 78, 79 e 80. Em todas as famílias, há pessoas que trabalham para, com o seu salário, comprar alimentos, roupas, pagar diferentes serviços contratados como água, energia elétrica, internet. E essas são algumas das chamadas necessidades particulares ou pessoais, ou seja, são as nossas necessidades pessoais que a gente precisa no dia a dia. Então, a gente precisa dos serviços que são fornecidos para nós, como a energia elétrica, para que a gente possa ter luz na nossa casa, energia para ligar o micro-ondas, para ligar o chuveiro com água quente, a conta de água, né, para que a gente possa ter água na nossa torneira, a internet, que é muito importante agora neste momento, porque senão a gente não teria nossas aulas, não é verdade? Mas também a gente precisa dos alimentos para a gente comer, a gente precisa de roupas e tantas outras coisas. Essas são algumas das necessidades particulares ou pessoais. E a gente sabe que aumentou muito o número de pessoas que vivem na nossa cidade, na cidade de São Paulo, né? E por isso surgiram as necessidades coletivas. Ou seja, as necessidades coletivas estão relacionadas a toda a população. São as necessidades que a população precisa. Pelo fato de serem consideradas fundamentais essas necessidades, elas são fornecidas por órgãos públicos. Os órgãos públicos é o setor do governo federal ou estadual, que cuida do estado, ou municipal, que cuida do município, criado para desenvolver projetos e ações em favor do bem-estar da população, tá? Então, os órgãos públicos, eles fornecem esses serviços ou empresas contratadas por esses órgãos públicos a fim de que as cidades se mantenham organizadas, limpas, seguras e confortáveis. Então, alguns serviços são fornecidos que a gente já vai conhecer. O conjunto de serviços e obras que contribuem para a elevação da qualidade de vida de todas as pessoas que moram em uma cidade é chamado de infraestrutura urbana. Isso mesmo, todos os serviços e obras que acontecem na nossa cidade para melhorar a nossa vida é chamado de infraestrutura urbana, e tais recursos são essenciais para a manutenção da saúde da população e também da conservação do meio ambiente. Então, olha só que interessante. Quanto maior for o número de habitantes de uma cidade, maior será a necessidade dessas pessoas que moram lá. Então, maior será o serviço, as obras que acontecerão nessa cidade. Vejamos o exemplo das duas maiores cidades do Brasil, que é São Paulo e o Rio de Janeiro. Em 1950, a população dessas duas cidades era de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Em 2016, o Rio de Janeiro tinha cerca de 6,5 milhões de habitantes e São Paulo por volta de 12 milhões. É muita gente, não é? Então, olha só, em 1950 tinham 5 milhões de pessoas. Agora, em 2016, há um pouco tempo atrás, tinha aproximadamente por volta de 12 milhões de pessoas. Muita gente, não é mesmo? E olha só, mesmo assim, com toda a infraestrutura que o governo ele oferece para as pessoas, para suprir as necessidades das pessoas que moram na cidade, ainda existem pessoas que não têm as necessidades básicas, que são a infraestrutura básica, né? Asfalto na rua, saneamento básico, todas essas coisas. E moram desta forma. Por isso, algumas obras são muito importantes na nossa cidade com o crescimento das pessoas, né, que moram lá. E o crescimento acelerado de algumas cidades exige que os governantes adotem medidas para atender a essas necessidades. Entre as mudanças geralmente observadas, nós podemos destacar algumas, como a rede viária,
que são as pontes, as ruas, os túneis, que fazem com que as pessoas possam se deslocar de uma forma mais fácil e rápida. Essa daqui é a Avenida 23 de Maio e também outras vias públicas da cidade de São Paulo. Uma outra obra de infraestrutura é o saneamento básico, que atende às nossas necessidades também. Aqui nós temos a imagem da coleta de lixo, feita lá em Minas Gerais. E o saneamento básico é o grupo de serviços que envolve o abastecimento de água potável, que chega na nossa casa, a canalização do esgoto e a coleta de lixo. Outro serviço também que é fornecido pelo governo é a energia elétrica, que é um recurso energético que possibilita o uso de aparelhos eletrônicos e a iluminação de locais públicos e também das nossas residências. Essas e outras obras de infraestrutura favorecem a mobilidade das pessoas nas ruas, o abastecimento de produtos e também a prestação de serviços que são necessários no dia a dia em uma cidade. Agora a gente vai fazer os exercícios que estão lá na página 80. Então, pegue o seu livro, abra lá na página 80. No exercício 6, você vai marcar com um X as imagens que indicam obras e serviços de infraestrutura que os governos das cidades devem disponibilizar à população. Então, quais são os serviços e as obras que o governo geralmente faz para atender às necessidades das pessoas que moram ali? Você vai marcar um X, tá bom? No exercício 7, você vai mencionar, você vai dizer algumas necessidades de infraestrutura urbana que não apareceram lá no exercício 6, que você marcou um X, mas que você não viu que tem lá. Então, você vai escrever agora aqui no exercício 7. Tem alguma necessidade que a gente precisa no nosso dia a dia na cidade, mas que não está mencionada lá no exercício 6? No exercício 8, você também vai marcar um X nas frases que indicam benefícios que essas obras que os governos fazem para melhorar a cidade trazem para nós. Então, na letra A diz assim: agilizam o deslocamento das pessoas. Na letra B, oferecem mais conforto aos habitantes. C, reduzem a velocidade dos veículos nas ruas. D, aproximam as pessoas das mercadorias de que necessitam. E, aumentam o congestionamento das vias no fim do dia. F, melhoram a qualidade de vida da população. E G, contribuem para o uso da iluminação por meio de lampiões. Então, você vai marcar um X nas frases que indicam benefícios que essas obras fornecem para a gente na cidade, tá bom? Essas são as atividades. Tchau, tchau!